Tudo bem? Mais uma semana com café Araribóia e agora, na época da Copa, falando sobre esse evento, esse dos maiores eventos do mundo. Bom dia, Flávia. Hoje é você que está comigo e hoje nós vamos falar sobre as mulheres na Copa. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai nos assistir. Hoje eu voltando, né? Sem Padreco. A gente fez uma combinação de só ficarmos juntos no último programa, né? No último programa dessa série, que é uma série sobre Copa do Mundo, sobre futebol, e hoje, especificamente, falando das mulheres no futebol, né? Não só em Copa do Mundo, no geral, né? Porque o que a gente percebe, Pablo, eu estava assistindo aqui agora, acredito que você também, a gente estava assistindo ao jogo do Irã com o país de Gales, né? O Irã é um país que proíbe a presença das estádios, as mulheres não podem ir a estádios assistir futebol, e o que a gente viu hoje na torcida do Irã, na Copa do Mundo do Catar, foram muitas mulheres, tá? Então, mulheres iranianas que no país delas, elas são proibidas de frequentar estádios. Então, elas fizeram uma manifestação antes do jogo, né, uma manifestação belíssima, né? O Irã, as mulheres do Irã, inclusive, estão batendo de frente com coisas que eram costumes, né, contra as mulheres, infelizmente, né? E hoje elas no estádio, belíssimas, torcendo para a seleção, lembrando sempre, que a gente sempre bate nessa tecla aqui, né, que lugar de mulher é onde ela quiser, né, onde ela quiser, inclusive no futebol, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né, de como que as mulheres hoje estão presentes no futebol, jogando, né, narrando jogos, importantíssimo isso. Vou falar de uma curiosidade no finalzinho do programa, vou falar de uma curiosidade envolvendo mulheres narradoras, né, mulheres comentando o futebol, né, nós mulheres gostamos de futebol, entendemos de futebol e podemos sim participar, né, de programas como comentaristas, e também mulheres árbitras e bandeirinhas, né? Então, as mulheres estão, claro, depois de muita luta, né? Porque não foi fácil chegar até aqui, mas as mulheres estão conseguindo conquistar esse espaço que sempre foi delas, né? Mas que foi proibido, né, a elas durante muito tempo. Eu vou fazer um breve histórico, Pablo, sobre o futebol feminino no Brasil, e depois eu vou falar especificamente de Copa do Mundo, tá? Das seleções femininas em Copa do Mundo e também em Olimpíada, né? No Brasil, os primeiros relatos que a gente vê sobre futebol feminino, nos anos 1920, a gente tem partidas disputadas por mulheres no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Norte. Esses registros são interessantes porque eles aparecem a partir de espetáculos circenses, né? Não existia liga de futebol feminino, não existiam clubes, né, com futebol feminino. O que a gente tinha eram apresentações circenses, né, e com a presença de mulheres jogando futebol. Então não era uma partida de futebol, eram espetáculos como se fosse uma performance, um show, né? As mulheres não apareciam em campo jogando, mas no circo, né? A partir de 1940, né, é que finalmente o futebol feminino começa a aparecer. E aí, mais uma vez, não tinham clubes, né, com futebol feminino, não tinha nada de seleção feminina, eram jogos, né, em periferias. Elas aparecem jogando em periferias. E aí isso começa a incomodar, né? Começa a incomodar. Lembrando que a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista e extremamente misógina, né? Então, as mulheres começam a aparecer no futebol e aí vem a proibição. Em 1940, a gente tem um jogo entre mulheres no estádio do Pacaembu, lá em São Paulo. Isso gerou uma grande revolta, né? E aí vem uma lei, né? O Conselho Nacional de Desportos cria uma lei. A lei dizia o seguinte: as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Aquela ideia da natureza materna, da natureza frágil, né, da mulher como sexo frágil, que depende do homem para tudo, então ela não pode jogar futebol, né? E aí a proibição mesmo, tá? E essa proibição, ela piora com a ditadura civil-militar, né? A partir de 1965,
A lei inclui, porque assim, essa lei de 41, ela não fala especificamente que as mulheres não podem jogar futebol. Ela só diz que as mulheres não podem praticar esporte que não fossem adequados à sua natureza, a natureza feminina, né? Aquela natureza calma, maternal, que não pode se envolver em partidas que fossem, em jogos que fossem violentos, enfim.